pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Pessoal, a Bybit, que é a quinta maior corretora de derivativos de criptomoedas do mundo, isso em relação a volume de negociações, está planejando aí impor o KYC, que é a verificação de documentos, e observando essa ação e ainda a quantidade absurda de restrições que a Binance também vem passado, a gente começa a perceber que essa é uma tendência cada vez mais comum a ser seguida pelas corretoras de criptomoedas, que, diga-se de passagem, embora tenha a maior parte do seu público de pessoas que têm fins libertários e ainda em determinado momento buscam o anonimato, elas estão realizando ações que vão contrariar os ideais de seus clientes. E a coisa vai apertar cada vez mais, o cerco vai se fechar cada vez mais. E eu digo isso porque o Estado está em uma luta ferrenha contra as corretoras de criptomoedas, porque a descentralização justamente é o extremo oposto do que o Estado é, que é a centralização. Existem estados dispostos pelo mundo todo que centralizam mais o seu poder, que em determinado momento não é tão centralizado assim, mesmo que seja em determinado grau, maior ou menor, ainda assim existe a centralização. Uma alternativa intermediária que as corretoras estão realizando, que visa agradar o governo em certo ponto para continuarem existindo, para não terem problemas quanto à sua atuação, e a gente sabe que o governo, se ele quiser trazer problema para uma corretora, ele vai lá e traz, ele fecha a corretora se ele quiser. Então, uma alternativa é justamente começar a colocar níveis de verificação de identidade. Então, a partir do momento que você não fez verificação nenhuma, ou você não consegue transacionar nenhum valor, ou é um valor relativamente ínfimo diante do volume da exchange. Daí, para você poder fazer a transação, ou enfim, ter um limite maior de transação, de saque, enfim, daí você faz uma verificação de documento. Para você fazer uma transação, um tipo de transação, um tipo de saque maior ainda, aí vai ser um outro nível de documentação. Vou ler um trecho aqui em relação à matéria publicada pelo Cointelegraph, falando desse caso da Bybit. Olha só. Os indivíduos terão dois níveis de verificação, KYC, com saque de Bitcoin limitado a 50 Bitcoins e 100 Bitcoin. Para receber a verificação KYC1, os usuários serão obrigados a apresentar um documento de identidade e reconhecimento facial, enquanto o KYC nível 2 exige uma prova adicional de endereço, observou um porta-voz da Bybit. As empresas têm um nível de verificação KYC com limite de 100 Bitcoins. Um representante da Bybit disse que a exchange está introduzindo KYC em antecipação à sua exchange de mercado à vista e um lançamento de uma carteira de criptomoedas para permitir experiência mais segura para os usuários, acrescentando, abre aspas, com essas novas adições empolgantes, esperamos ver um aumento significativo nos volumes de negociação. À medida que expandimos nossas ofertas, além de derivativos, estamos muito satisfeitos por poder trazer para a negociação à vista o mesmo nível de serviço de qualidade que os usuários passam a associar à Bybit. Então, é óbvio que os usuários não estão empolgados com isso. É óbvio que os usuários não estão felizes com essa nova determinação, mas eu entendo que até certo ponto é um jeito da corretora ela começar a assegurar-se diante a ações futuras do Estado. Claro que isso traz até certo ponto um apoio maior em relação à segurança no cadastro, mas não sei se no sentido de usuários realizarem fraudes ou alguma coisa desse jeito, mas eu não penso que seria talvez uma diferença tão grande em relação à segurança que justificasse todo esse trabalho para pegar documentos e criar todo um banco de dados com registros de informações de usuários, tá? Eu penso que isso daí não é uma atitude muito saudável, mas também eu não vou julgar as corretoras que fazem isso. A própria CoinTrade, que é parceira aqui do canal, eles começaram também a solicitar documentação, né? Eu até pensei que tinha, eles estavam indo para o Brasil, né? Que a CoinTrade, embora trabalhe com reais, ela trabalha com reais em parceria com uma outra empresa. Então, a ideia deles, por exemplo, é ser sediados no Uruguai. E como eles não estão no Brasil diretamente, embora eu acredito que eles tenham um escritório aqui, eles não repassam os dados dos clientes para a Receita Federal. E quando eles começaram a pedir,
os documentos, eu até pensei assim, agora eles vão começar a repassar, eles vão passar os relatórios aí, né? Eu até conversei com a Eliane, né, a CEO da CoinTrade, e ela falou que não, a gente não vai repassar os dados e tudo mais, é porque realmente a gente está tentando se precaver em relação à questão de fraude e outras coisas que estão acontecendo em relação à corretora. E eu até entendo, chega um determinado momento que alguém faz uma atividade ilícita e essas pessoas elas vão ter preferência por corretoras que não fazem a verificação KYC. E simplesmente a corretora que não faz, ela pode começar a receber cada vez mais esse tipo de clientes aí que usam dinheiro oriundo de crime para fazer ação dentro da corretora, e daí o Estado vai começar a olhar e falar, pô, todo negócio de ruim que acontece em relação a essa corretora. Então, tem algo estranho aí. Então, a corretora começa a ter problemas. Então, você percebe que o centro de tudo, de toda a problemática dessa situação, é o Estado. O Estado tem atrapalhado de todas as formas o avanço das corretoras de criptomoedas. As corretoras de criptomoedas, elas não são a descentralização. A descentralização, enfim, são as criptos, mas então, como as corretoras, embora sejam centralizadas, a maior parte, elas trabalham com ativos descentralizados, isso representa uma ameaça quase que direta ao poder estatal. Então, por conta disso, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Muito obrigado, pessoal, e até mais.